Salmo 35, 12 a 15. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco, ou pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Senhor, pedimos a Tua bênção para o estudo, a meditação da Tua palavra. Ajuda-me, ó Pai, a ser fiel às Escrituras, a expor o texto mediante a Tua graça e prepara os nossos corações e as nossas mentes para receber a Tua palavra e viver conforme o Teu ensino. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Talvez a dor da ingratidão ou da traição seja a mais difícil de lidar, porque ela é causada por um amigo. Ela não é causada, a ingratidão, a traição, ela não é causada pelo inimigo, mas por alguém que você gosta, que você confia. É aquele famoso fogo amigo, que sempre surpreende. Essa dor, como outras tristezas, produz decepção, indignação. Se esses sentimentos não forem trabalhados, geram desconfiança para todas as relações pessoais. É muito ruim, não é? Quando alguém fica decepcionado em alguma relação pessoal e ela transfere essa relação para outras pessoas, não se dando a possibilidade de se aproximar, de ser mais íntimo ou íntima de outras pessoas. Então, essa desconfiança, endurecimento no coração, amargura e, quem sabe, desejo de vingança, são sentimentos que precisam ser trabalhados quando se faz presente a dor da ingratidão. A Bíblia nos relata um exemplo impressionante, o exemplo de Cristo. Cristo ele foi traído por Judas Iscariotes, que caminhava com ele todos os dias. Judas o traiu com um beijo. Alguns autores referem-se a este beijo como o beijo da morte. Judas identificou Jesus para aqueles que o levariam à prisão e posteriormente à morte por meio desse beijo. Beijo é um gesto significativo, simbólico. É uma forma de afeto, carinho, de amor. E Judas inverte completamente o sentido desse gesto, de uma maneira perversa, de uma maneira cruel, usando esse gesto de intimidade como instrumento de traição. Ainda assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, antes de morrer, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pedindo para Deus perdoar
todos os envolvidos com a sua morte cruel. Com essas palavras, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus ensina o caminho bíblico para lidar com a dor da ingratidão ou da traição. O caminho bíblico é levar o problema a Deus em oração. Foi isso que Davi fez no Salmo 35. O Salmo 35 é uma oração, como a maioria dos salmos, se não todos os salmos, são hinos, são orações, e o Salmo 35 não foge à regra. Mas nesse salmo, de uma maneira particular, o salmista pede ajuda a Deus para enfrentar a mais terrível das dores da alma, a dor da ingratidão, a dor da traição. Meditando nesse salmo, a minha proposição ao meditar neste salmo, meu pensamento focou numa direção, que o cristão, ele precisa ter uma vida de oração com Deus. Para mim, a proposta maior desse salmo é essa: o cristão precisa ter vida de oração com Deus. A oração precisa se tornar um hábito na nossa vida, como comer, beber, tomar banho, escovar os dentes. O cristão ou a cristã precisa ter vida de oração com Deus. No momento de enfrentarmos dores emocionais, como a dor da ingratidão, a oração a Deus, essa vida de oração com Deus, ela é muito valiosa. Por que desenvolver uma vida de oração com Deus? Davi, no Salmo 35, nos ensina que a vida de oração com Deus é importante por pelo menos 3 motivos. Para enfrentarmos os males inesperados, para não darmos lugar à ira e para celebrarmos, finalmente, a justiça de Deus. Nós vamos meditar nesses 3 pontos, a importância da vida de oração com Deus. Primeiramente, em função de enfrentarmos na vida dores inesperadas. O verso 12, ele ressalta aqui o mal alcançando a vida do salmista, algo surpreendente para ele, porque ele diz no início do verso 12: pagam-me o mal pelo bem. Eu sempre fiz o bem para aquelas pessoas, mas a recompensa, a retribuição que eu recebi, quando eu precisei, quando eu entrei na adversidade, a retribuição foi o mal. Nós não sabemos o contexto em que este salmo foi escrito. Ele pode ser aplicado a várias situações da vida de Davi, mas o que importa é nós observarmos a descrição da dor que Davi nos mostra com as suas palavras. E ele menciona no verso 12, além de informar que o bem que ele praticou foi recompensado pelo mal, e isso lhe causou uma profunda dor. Ele usa aqui a expressão no verso 12, desolação da alma. E essa expressão indica que ele se sentiu sozinho, abandonado, no momento que ele mais precisava. Ninguém veio lhe socorrer. Sendo que, especialmente, as pessoas que ele esperava que viessem ao seu encontro para lhe dar apoio, viraram-lhe as costas
eram pessoas que ele nutria afeto, que ele nutria carinho, e foram pessoas que o traíram. Ele mostra isso aqui nas palavras, no verso 13, ele diz assim: estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Sabe o que significa essa expressão? As minhas vestes eram panos de saco? Davi intercedia por eles diante de Deus. Davi orava por eles. Ele continua dizendo: eu afligi a minha alma com jejum. Davi não somente orava por eles, ele se abstinha de comer, de beber, talvez de alguma coisa importante para ele, porque ele se preocupava com essas pessoas. Essas pessoas eram importantes para ele. Ele diz ainda: em oração me reclinava sobre o peito. Ele dormia orando por eles, sabe? Quando alguém investe em oração pela vida das pessoas, às vezes a oração ela vai se estendendo, a pessoa acaba, dependendo do horário, dormindo orando. Quando ele via, ele estava reclinado já sobre o seu peito, porque ele investia na oração por essas pessoas. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Para ele, essas pessoas eram íntimas. E ele é capaz de dizer ainda: andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Era sensível à dor daquelas pessoas, era empático, se colocava no lugar delas, como alguém que chora a morte da própria mãe. Porém, quando ele enfrentou a adversidade, ele foi surpreendido pela atitude dessas pessoas. O texto diz aí, no verso 15: quando, porém, tropecei. O tropeço aí é sinônimo de adversidade, de momento difícil, de revés na vida. Quando eu tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Os abjetos, ele chama essas pessoas de pessoas abjetas, pessoas sórdidas, pessoas execráveis, pessoas asquerosas, pessoas que ele convivia, mas não conhecia. É duro você conviver com uma pessoa, imaginar que ela seja de um jeito, mas de repente, num momento qualquer, ela se mostra verdadeiramente. Davi imaginava que elas fossem pessoas amigas, mas não, elas dilaceraram o seu coração sem tréguas, sem cessar. Até o torturador, quando ele está torturando, ele pausa, porque ele quer extrair algo importante. Então ele pausa para a pessoa se recuperar e depois ele volta a torturar. Mas a expressão usada aqui por Davi é que essas pessoas, por quem ele orava, por quem ele se preocupava, por quem ele nutria afeto, no momento da dificuldade dele, dilaceraram-no, sem tréguas, sem parar, sem cessar. Precisamos ter vida de oração com Deus, porque nós não sabemos quando vamos enfrentar determinados males. E precisamos ter vida de oração com Deus para não darmos lugar à ira, não retribuir a ofensa na mesma moeda. Em momentos de profunda dor, nós podemos fazer 3 coisas: partir para a vingança, retribuir com as próprias mãos. Outra alternativa, permitir que a tristeza nos domine, criando em nós raízes de amargura,
ou podemos entregar a questão a Deus, não dando lugar à ira. Agora, note, não dar lugar à ira não é uma atitude passiva. Não dar lugar à ira é uma atitude ativa, de confiança em Deus. Por isso, a Bíblia nos exorta a fazer isso. No texto que nós lemos, no Salmo 4, o salmista diz: irai-vos e não pequeis, consultai no coração, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele fala das virtudes cristãs, ele diz assim: não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não dar espaço para a ira. O apóstolo Paulo, ainda falando sobre esse mesmo assunto aos Efésios, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Novamente essa expressão, né? Indicando que muitas vezes nós não vamos ter controle sobre o fato de ficarmos irados. Quando algo inesperado acontece, quando nós somos alvo de alguma injustiça, quando nós vemos alguma injustiça, a ira, a indignação, ela vem automaticamente. Por isso o texto da palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, antes que o sol vá embora, antes que o sol se ponha, resolva essa questão no seu coração, não deixe essa questão permanecer no seu coração. E ele diz na sequência: para não dar lugar ao diabo. Efésios 4, 26 a 27. Não ajudar o inimigo no seu desejo de nos destruir. Tiago 1,19 nos apresenta um ensino precioso sobre essa questão. Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. A Bíblia nos exorta constantemente a não dar lugar à ira, entregar a questão na mão de Deus. Às vezes, quando nós falamos sobre isso, alguns podem ter uma compreensão errada sobre o que seja entregar a questão na mão de Deus, mas algo que não é entregar a questão na mão de Deus e não dar lugar à ira, não significa abrir mão dos nossos direitos. Certo marido, ele quis se separar da mulher. Ele era presbítero da igreja. A mulher sempre foi devotada ao marido. Não entendeu o que ele fez. Achou que algo estava errado com ela. Na igreja, o presbítero, aquele marido, deu a entender que o problema era a sua esposa neurótica. Porém, a filha, sagaz e inconformada com a situação, conseguiu quebrar o código de segurança do pai e acessou a sua rede social. Descobriu inúmeras mensagens amorosas do pai para a amante. Informou a mãe. E, sem dizerem nada, buscaram ajuda profissional. No dia da audiência de divórcio lá no fórum, depois dele ter se manifestado, a esposa apresentou todas as mensagens que o marido havia endereçado à amante, seu secreto caso amoroso. O juiz o fez atender tudo o que a mulher lhe pediu no juízo.
Isso aconteceu dentro da igreja. Então, entregar o problema a Deus e não dar lugar à ira não significa abrir mão de direitos, está bem, irmãos e irmãs? Entregar o problema a Deus e não dar lugar à ira também não significa deixar de procurar o pastor para um aconselhamento pastoral ou procurar um profissional da área psicológica para um acompanhamento terapêutico. Tudo isso pode ser feito simultaneamente e a base de tudo isso seria, de fato, entregarmos a questão a Deus e não darmos lugar à ira, porque foi exatamente isso que Davi fez aqui na passagem. No Salmo 35, Davi pede a ajuda de Deus, ele entrega seu caso a Deus. E é interessante porque Davi pede ajuda a Deus, tratando Deus como seu advogado. Ele diz assim: contende, Senhor, com os que contendem comigo. A palavra contender é um termo jurídico. Davi pede ajuda de Deus como seu advogado. Davi pede ajuda de Deus como um soldado que o defende, porque diz assim no verso 2: Senhor, embraça o escudo e o broquel. Broquel é um escudo pequeno para o rosto. Embraça o escudo e o broquel. Reprime o passo dos meus perseguidores. Ergue-te em meu auxílio, empunha a lança. Reprime o passo aos meus perseguidores. Davi pediu ajuda de Deus como advogado. Davi pediu ajuda de Deus como um soldado que o defende, defendendo com escudo, com broquel, com a lança. Davi buscou a ajuda de Deus como um estrategista militar, porque diz o verso 4: sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Senhor, age aí e me defenda, me oriente em relação aos meus caminhos, para que os meus adversários sejam confundidos. Precisamos ter vida de oração, porque nós não sabemos quando os males nos alcançarão. E nós precisamos aprender desde já a entregar todas as nossas questões a Deus, não dando lugar à ira. E finalmente, nós precisamos da vida de oração para celebrarmos a justiça de Deus. O verso 28 do Salmo 35 diz assim: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. O verbo hebraico aqui, para celebrar, não tem o sentido de festejar, como nós costumamos utilizá-lo. A palavra hebraica, ela tem o sentido de meditar na justiça de Deus. Esse é o sentido, né? Meditar, a minha língua meditará na tua justiça e o louvor, e o teu louvor todo o dia. Meditar na justiça de Deus é meditar no caráter do Senhor. Para nós conhecermos o caráter de Deus, nós precisamos conhecer mais e mais as Escrituras Sagradas. É aí que nós encontramos a ligação entre oração e Escritura Sagrada. São dois meios de graça que Deus deu para que nós utilizássemos a fim de andarmos na presença dEle. Meditar na justiça de Deus é meditar no seu caráter justo. E a justiça de Deus, ela tem uma ligação íntima com a verdade. Deuteronômio 32:4, e é por isso que nós precisamos das Escrituras, para identificar isso.
Deuteronômio 32:4 diz assim: Deus é verdade e nele não há injustiça. Percebe a ligação da verdade, da justiça de Deus com a verdade? Deus é justo, porque Ele julga com equidade. Ou seja, na sua justiça, Deus não julga com base na aparência, Deus não julga com base na posição social, com base na riqueza. Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. O caráter de Deus é justo, porque o caráter de Deus é imparcial. A justiça de Deus está ligada à sua imparcialidade. Deus é justo, porque Ele cumpre tudo o que Ele diz. Salmo 119, 138 diz assim: Tu ordenastes os teus testemunhos com justiça e fidelidade. A justiça de Deus está ligada ao fato de Deus ser fiel, a sua fidelidade. E nós poderíamos seguir aqui, mas eu creio que o ponto central da justiça, do caráter justo de Deus, está ligado ao seu amor incondicional, como Ele revela na cruz do Calvário. Paulo, em 1 Coríntios 5:21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós. O amor incondicional de Deus, ligado à sua justiça. Jesus é santo, sem pecado, mas Deus, querendo salvar pecadores como nós, fez Jesus, como diz o profeta Isaías, enfermar, para que Ele pagasse o preço da nossa condenação e a sua justiça fosse transferida a nós. Por isso, nós somos justificados pela fé. A cruz de Cristo, ela relaciona a justiça de Deus com o seu amor, a justiça aplicada no seu Filho e o seu amor derramado em pecadores como nós. Veja bem, Deus não ignora o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O caráter justo de Deus é um caráter ligado à verdade, à imparcialidade, à fidelidade e ao seu amor incondicional por pecadores como nós. Meditar na justiça divina é meditar nesse caráter. Por isso, a vida de meditação na justiça de Deus nos leva ao louvor, como diz o verso 28. A minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Eu gostaria de concluir dizendo que nós precisamos ter vida de oração. O cristão, a cristã, precisa ter vida de oração com Deus para enfrentar os males inesperados da vida. E quando enfrentar estes males, não dar lugar à ira, entregando a questão a Deus. E também celebrar a sua justiça, meditar no caráter justo de Deus, que nos leva ao louvor do seu nome. Às vezes nós somos surpreendidos pelo mal, pela dor provocada pela ingratidão ou pela traição. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para enfrentar o mal voluntariamente. Nós somos surpreendidos, mas Jesus sabia o que o aguardava. Cristo não apenas sabia do seu sofrimento, mas Ele caminhou em direção a Ele.
Ele tinha plena consciência daquilo que o aguardava. Ele abraçou o caminho da cruz e, por meio do seu sacrifício, trouxe redenção para aqueles que nele creem. O mal que tememos, Cristo enfrentou, transformando o sofrimento em redenção. Não deixe as mágoas dessa vida permanecerem no seu coração por muito tempo. Ore a Deus, em nome de Cristo, apresente a Ele a sua dor, apresente a Ele a sua ira, pedindo que o Santo Espírito o domine e o torne um testemunho vivo, porque é nesses momentos de dor que Deus usa a nossa vida para nos tornarmos testemunhos vivos dEle. Quando tudo está bem, a gente está contente, a gente dá risada, está festejando. Mas quando as coisas estão mal e nós temos paz, aí sim, este testemunho é um testemunho impactante. Jesus intercedeu por aqueles que o maltratavam. Moisés orou por Miriam. Vocês conhecem essa passagem, né? Miriam quis simplesmente puxar o tapete de Moisés. Por que só ele é reconhecido? Ela queria ser reconhecida também. Às vezes a gente sente isso, né? A gente quer ser reconhecido. A gente faz as coisas e é reconhecido. Mas o povo de Israel só reconhecia Moisés. Não, eu estou com ele aqui, com o meu irmão. O Arão também pensou o mesmo. O que Moisés fez? Fez nada. Entregou na mão de Deus. O que Deus fez? Miriam ficou leprosa. E em seguida, Moisés orou por ela, para que ela fosse curada. Moisés é identificado como um homem manso, porque ele orou por aqueles que queriam prejudicá-lo. É por isso que nas bem-aventuranças é dito que os mansos, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe quem vai herdar? Sabe quem vai herdar todo este mundo? Os mansos. Não deixe que as mágoas permaneçam em seu coração. Ore a Deus, em nome de Cristo, seu Filho, para que Ele encha, para que o Santo Espírito encha o seu coração. E para finalizar, oração, ela está sempre conectada à meditação na palavra. Quanto mais conhecermos a Bíblia, mais ficaremos absorvidos pela verdade, imparcialidade, fidelidade e amor incondicional do caráter justo de Deus. Que Deus nos ajude a usar os meios de graça que Ele coloca à nossa disposição, oração e palavra. Nós enfrentaremos muitas tristezas, mas poderemos enfrentá-las, entregando essas questões na mão de Deus, não dando lugar à ira, celebrando a sua justiça, meditando nesta justiça e esta sendo a razão do nosso louvor, apesar, a despeito das dores emocionais que enfrentemos. Deus nos ajude.